Graças, paz, irmãos. Amém? Bendito seja Deus, o Deus de toda honra, toda glória e de todo louvor. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu sou o seu irmão, seu amigo, das 19 horas. Irmão Van, do canal Iluminados pela Graça. A você, o mais novo, seja bem-vindo. Bem-vinda, e vamos desfrutando, vamos procurando, né? E esmiuçando, trabalhando, triturando ali, debulhando, como diz aqui os nordestinos, a Escritura, para que ela possa revelar e nos dar o verdadeiro entendimento, né, da escatologia que é consumada. Para a glória de Deus. Amém? Então, hoje, eu quero, sim, desde já eu quero aqui agradecer meu amado irmão lá de Pilão Arcado, na Bahia. Agora eu anotei, para não esquecer a sua pessoa. Deus continue abençoando você, meu. Passei aí no dia 12 de janeiro, não em Pilão, não sei se foi Pilão, estão tantas cidadezinhas aí, a sequência de cidade, né, de territóriozinho aí um próximo do outro, mas eu passei aí com a minha esposa no dia 12 de janeiro, né, em Salvador, e fui para Paulo Afonso, passei Paulo Afonso, fui-se embora lá para dentro, até chegar em Feira de Santana. Não sei se fica próximo aí da sua cidadezinha, da sua cidade, né, mas é o irmão Valdemir, perdão, deixa eu ver aqui, irmão Valdemir, aí de Pilão Arcado, na Bahia. Receba meu abraço, meu irmão, aqui do seu conterrâneo, seu vizinho paraibano aqui de Cabedelo, seu irmão Van. Deus continue abençoando vocês, toda a sua família, grandemente, com todas as sortes de bênçãos espirituais e bênçãos materiais, suprindo as tuas necessidades em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui, vizinho aqui, qualquer coisa, dê um pulinho aqui na Paraíba, João Pessoa, pode vir aqui tomar um cafezinho comigo a hora que você quiser, descansar e seguir viagem, tá bom? E fica aqui a minha gratidão por todos os inscritos no canal. Então, irmão Valdemir de Pilão Arcado, na Bahia, o meu abraço forte do seu conterrâneo, irmão Van. Então vamos lá, o tema hoje tá aqui, ó, já está aqui no telão. O tema hoje é forte, vamos dizer assim, uma ferramenta que nós vamos tirar, desmontar da escatologia do futuro. Como assim, irmão Van? A escatologia do futuro, presta atenção aqui agora, a escatologia do futuro usa mais esse texto aqui, usa a grande tribulação, usa Mateus 24, uma boa parte, né? Usa Lucas 21, usa praticamente todo o Apocalipse para dizer que Jesus vai voltar. E todas as vezes que eles usam isso, os irmãozinhos da escatologia consumada vão lá e desfaz todos os seus argumentos, né, bíblicos, teológicos, escatológicos. E você começa a diferenciar, a perceber de que a escatologia consumada, ela é mais vista pela Escritura, ou pelas Escrituras, como sendo verdadeira. Ela tem mais respaldo, melhor dizendo, ela tem mais respaldo bíblico para você diferenciar entre a vinda de Jesus, se está para o futuro, ou se a vinda de Jesus já foi aconteceu no ano 70, ok? Então, o tema que eu vou, não me interpretem mal, não me levem a mal, mas eu tenho mais de 30 anos, né, dentro da religião, passei 28 anos dentro da religião evangélica, pastoreei algumas denominações, né, e fiz seminário, mas não conhecia de verdade a escatologia consumada. E hoje,
Hoje, a minha alegria, o meu prazer é desfrutar do conhecimento da escatologia, consumada, né? E do Evangelho da graça de Cristo Jesus, do Evangelho eterno. Amém? Então vamos lá. Então o tema que eu vou citar para você, não se escandalize, o tema é: a escatologia do futuro faz vergonha. É isso mesmo, irmão Van? É. A escatologia do futuro é vergonhosa. Por que, irmão Van? Porque ela não tem sustentabilidade, credibilidade e confiabilidade dentro das Escrituras. Ela afunda, né? Ela desmorona, ela se desfaz com a própria Escritura. Exemplo, esse texto aqui. Então, eu ouvi, assisti todo no canal do YouTube e vi um pastor, presta bem atenção aqui, igreja, e ouvi um pastor renomado, requisitado, pastor de milhares de seguidores, milhares mesmo de seguidores, 70 mil, 80 mil, 100 mil seguidores, e ele dentro da sua denominação, da sua instituição religiosa, é bem requisitado, né? Viajado, sim, e fora isso, ele tem diversos diplomas, não só religioso, né? Como bacharel, doutor, pós-doutorado, PhD, e lá vai, e não sei o que, e lá vai-se embora, e também dentro da faculdade, e outras faculdades, outros níveis de doutorado e pós-doutorado, certo? Então este homem, ele é muito culto, mas só que preste atenção aqui, crente. Não precisa você ter diploma de teologia, passar 4 anos dentro de um seminário teológico, uma faculdade teológica, para você entender isto aqui. Não precisa. Basta você ter boas intenções com o texto, ser fiel ao que o texto diz, ser fiel com a história, ser fiel com os verbos, ser fiel um pouquinho também é bom, você entender um pouquinho do grego, né, para lhe trazer mais claridade, né, trazer mais perfeição ao texto, para você ter mais entendimento ou melhor entendimento do texto. Bom, então eu falei que, vamos lá, vamos ao assunto. O tempo aqui é ouro. A escatologia do futuro é vergonhosa ou faz vergonha. Por quê? Aqui e ali eles estão desfazendo, né? Outro já dizia assim, realmente, eu escutei um agora recentemente, realmente, porque em Apocalipse diz que Jesus vinha breve, logo, depressa, rápido, sem demora, né? E a gente não parou para pensar isso. Olhe que esse também é renomado. Veja que eles já estão querendo reconhecer, mas o patamar é muito alto. Eles não vão querer descer do seu pedestral. Vai não. Mas vamos lá, então vamos aqui. Aqui, ó, vamos lá, vamos para aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eles usam esse texto, ou ele usou esse texto para dizer que Jesus ainda vai voltar e que a igreja evangélica e que os cristãos de hoje estão esperando esta volta para Jesus livrar ele disso aqui, ó, desta ira que há de vir. Beleza? Entendeu aí? Então vamos lá. Então a escatologia do futuro. Eu discordei completamente quando eu vi. Disse, meu Deus, eu não tenho esse nível. Eu não sou PhD, eu não sou doutor, nem tenho pós-doutorado, nem tenho formação de faculdade nenhuma, a não ser a que eu fiz mesmo de bacharel em teologia, só para, né, me interessei e fiz. Agora, o que significa, né, a palavra escatologia? Bem simples para a gente entender. Escatologia vem de um adjetivo grego, eschatos ou eschatos.
é relativo a ser o último numa série de objetos ou acontecimento. Escatologia, eschatos, né? Então quer dizer, você diz, é o último, eschato, último, em uma série de objetos ou acontecimento. As últimas coisas que haveria por vir. Irmão, preste atenção. Quando Jesus disse que a queda do templo, presta bem atenção aqui. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 que o templo iria cair, ele usou a escatologia do tempo, ele usou uma palavra escatológica. Porque ele estava no ano 30. O templo caiu em 40, em 70. Ele usou aquela geração 40 anos. Então, se o templo caiu em 70, ali foi uma palavra profética escatológica de Jesus. Sim ou não? Então, tudo que os apóstolos falaram de escatologia para o futuro, os homens de hoje pegaram e lançaram mais para o futuro ainda. Não, eles estavam antes de 70 e a escatologia parou em 70. Todos os acontecimentos, todas as palavras escatológicas, né, elas foram concluídas, terminadas em 70. E esta aqui também, presta bem atenção aqui. A esperar dos céus, ele diz que quem vai esperar somos nós, a igreja dos dias de hoje. Olha o erro teológico e escatológico. E é pós-doutorado, hein? Pós-doutorado em teologia e pós-doutorado em escatologia. Ele está aí no YouTube. Eu não vou citar nem o nome e nem a denominação religiosa que ele faz parte, né? Mas aí ele diz isso aqui. A esperar dos céus, a igreja que diz que vai esperar. Ele diz a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira que há de vir. Então ele está dizendo que Paulo escreveu para nós, para a igreja, né? E que nós a igreja deve esperar Jesus voltar. Ele diz, Jesus não voltou ainda, por quê? Porque nós não fomos arrebatados ainda. Beleza? Então o que é escatologia? Né? São os assuntos das últimas coisas. Né? O último numa série de objetos ou acontecimentos. As últimas coisas. Exemplo, as últimas coisas que deveriam acontecer no final de uma geração. Mateus 24, olha só. Mateus capítulo 24. Então aqui também Jesus falou dentro de uma escatologia. Mateus capítulo 24, versículo de número 8. 24, 8. Olha lá. Ele diz, então, esse Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, foi um sermão profético escatológico de Jesus, ensinando aos seus discípulos aquilo que iria acontecer naquela geração, na geração dele, do ano 30 ao ano 70, ou seja, assuntos futuro para eles, do ano 30. O futuro seria o ano 70, 40 anos deveria acontecer toda a escatologia de Cristo e como verdadeiramente aconteceu, como conta a história, como você vê, você ouve, estuda, e você percebe que tudo estava se aproximando do ano 70 e as coisas estavam acontecendo. Até o próprio Apocalipse testemunha disso. Mas vamos aqui. Então, os últimos acontecimentos deveriam acontecer dentro disso aqui, Mateus 24, 34, que diz, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, o sermão profético escatológico de Jesus aconteceria aqui, nesta geração. E esta geração durou 40 anos, que era uma geração profética para os judeus, que durava 40 anos, segundo o entendimento deles, e não nós. A Bíblia foi escrita para eles e não para nós. Então, essa escatologia de Cristo, né? Aí Jesus cita algumas coisas que iriam acontecer nesta geração. Ou que para nós, para eles, ano 30, para nós, século 21, aconteceu. Para eles iria acontecer. Do ano 30 para o ano 70 é futuro. E do ano 2023 para o ano 70 é passado. Então, para nós é preterismo. Para ele era o futurismo, ok?
Então é esse aí onde está onde está a falta de entendimento de alguns teólogos. Beleza? Vamos lá. Tudo deveria acontecer aqui. Versículo 8. Aqui uma escatologia. 24:8. Que diz: tudo isso será o início das dores. Início das dores. Assunto escatológico. Ano 30 para o ano 70. Futuro para eles, para nós não. Grande tribulação, versículo 21, para você ter um entendimento somente. Versículo 21, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, que é o assunto de hoje, né, às 19 horas. Hoje que eu digo, esse assunto vai para amanhã, o assunto de ontem, às 19 horas. Como houve desde o princípio do mundo, e jamais haverá. Então, esta grande tribulação do ano 30 para o ano 70 foi escatológico. Por quê? Porque foi lançado para o futuro, as últimas coisas que deveriam acontecer. E Jesus estava prevenindo os discípulos e os judeus para este grande, mega acontecimento, né? Então, grande tribulação, né? A mega telipsis, ok? Grande tribulação, grande aflição. Então, foi escatológico? Sim, porque ele estava no ano 30, beleza? Lançando para o ano 70. Outro assunto escatológico é a vinda do Filho do Homem. Aqui, ó, versículo 30. Versículo 30, que diz... Depois eu vou voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, sobre o assunto daquele pastor. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vou falar esse assunto hoje também, no outro vídeo. O sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, a vinda de Jesus em nuvem, juízo, era escatológico. Porque, olha a data. Quando você veio aqui, você lembra a data? Ano 30. Escatológico, ano 70, futuro, as últimas coisas que iriam acontecer no futuro, não no nosso, no deles lá, dos apóstolos, de Jesus. Ano 30, isso aqui aconteceu no ano 70, 40 anos naquela geração. Outra coisa escatológica que Jesus falou, o estabelecimento do reino escatológico. Marcos, aqui ó, Marcos capítulo 9, versículo de número 1, que diz, 9:1. E lhes disse: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, que de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Né? Então, aqui também a vinda de Jesus, escatológico. Marcos, quando escreve aqui, Jesus que está falando, né, esse sermão profético escatológico no ano 30, e a escatologia que ele se dirige para o ano 70. Por quê? Porque Jesus veio no ano 70. Então seria para eles, foi para eles, para os discípulos, uma escatologia futura. Ano 30 para o ano 70, 40 anos. Beleza? Tranquilidade até aí? Vamos lá, vamos seguir em paz para a glória de Deus. Então, outra, a consumação dos séculos. Mateus e a queda do templo, né? Aqui, ó, a queda do templo e a consumação do século também foi um assunto escatológico, das últimas coisas que iriam acontecer somente no ano 70. E isto você tem prova bíblica. Mateus 24, Mateus capítulo de número 24, versículos de número 2 e 3. Olha só. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão todas derrubadas. Aqui está dentro do assunto escatológico de Jesus. O 3. Agora ele vai dizer sobre o fim do mundo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, dirigindo-se a ele, em particular os discípulos, ele respondeu aos discípulos e não a nós, nem a igreja dos dias de hoje, né? E nem uma raça dos judeus. Está respondendo aos seus discípulos. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas
E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Em outra tradução completamente equivocada, errônea, fim do mundo, mas também é aceitável, porque o mundo dos judeus, a lei, né, acabou ali em 70. Então, aqui, ó, a vinda de Jesus, da tua vinda e do fim do mundo. É um assunto escatológico? Para nós nos dias de hoje, lendo aqui, sim, para ele foi, para Jesus estava falando de uma escatologia futura do ano 30 para o ano 70, porque a vinda de Jesus e o fim dos tempos aconteceu automaticamente. Quando Jesus veio em juízo, né, e o templo caiu, ali foi o fim do mundo dos judeus, o fim da lei, o fim dos mandamentos, o fim do cerimonialismo, né? Então o fim do templo, o fim dos sacrifícios de animais. Então aquele mundo acabou. Agora seria novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus mediante a sua graça, o favor da graça e merecido para, né, os pecadores. Amém? Então está aqui. Então esses assuntos aqui que eu citei, né, a você, são assuntos escatológicos. Nós não podemos ler isso aqui e voltar para o futuro, não. Você tem que ler isso aqui e voltar para o passado, para o ano 70. Jesus estava no ano 30. A escatologia dele foi para o ano 70. Por quê, irmão Van? A queda do templo, meu filho. Está aqui, ó. Qual será o sinal da tua vida e do fim do mundo? Quando essas coisas, né? Aqui, Jesus disse, versículo 2... E vendo tudo isto, perguntou-lhe, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. Então isso aqui também fez parte da escatologia, né, futura do ano 30 para o ano 70. É futuro, não é? É, meu irmão. É difícil aceitar isso? Não é. Então, vamos para aqui agora. Então, a queda do templo identificaria para os judeus o fim da lei, a visitação divina e o fim daquela era. Acabou-se, está aqui, versículo 3. Ó. A queda do templo, né, significaria, ou significou, identificou para os judeus o sinal de quê? Da vinda de Jesus nas nuvens, certo? A vinda dele aqui, ó, em nuvem, juízo, sentença de juízos e do fim dos tempos. Acabou. Então, não tem, ó, não há como você negar que isto aqui já aconteceu. A história comprova isto. Jesus veio em juízo para a raça, a nação, o povo judeus, para Israel. Então, a queda desse templo aqui, né, identificaria para os judeus o fim da lei, a visitação divina e o fim daquela era. Agora, diante de tudo isto, vamos ao contexto escatológico do pastor renomado grandão. Ele não é daquela religião, não. Ele é de outra denominação, também famosa, né? Centenária, né? Mas vamos aqui agora aquele texto que ele usou. Então você entendeu o sermão escatológico de Jesus. Por que escatológico? Porque seria os últimos acontecimentos que iriam acontecer no ano 30. Tudo que Jesus falou foi dentro desta geração aqui. Mateus 24, 34. Tudo que ele falou está aqui. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que toda a escatologia dele acontecesse. Beleza? E tudo que ele falou aconteceu. E esta geração terminou em 70 com a queda do templo. O maior sinal da vinda de Jesus, da visitação divina, foi a queda do templo. Agora, então você entendeu aí? Beleza, meu irmão. A gente vai seguir tranquilo, sem aperreio. Vamos lá. Voltando aqui agora para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz, vamos ler nessa versão, vamos ler algumas versões. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há
de vir. Então ele diz que Jesus vai nos livrar, vai livrar a igreja da ira futura. Esse pastor renomadíssimo, né, cheio de diplomas, né, e pós-doutorado, lá vai. Ele disse que Jesus vai livrar a igreja, porque Paulo escreveu para nós, disse que Jesus vai livrar a igreja. Essa carta é para nós. Por quê? Se Jesus não veio ainda e vai livrar a igreja, aqui não diz que é a igreja, mas vai livrar a igreja, certo? Então, a igreja somos nós, como ele diz, e estamos esperando Jesus. Eles estão esperando Jesus. O meu Jesus, o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio e julgou Israel no ano 70. Mas vamos para cá. Então, vamos lá. Sim, vamos ver aqui algumas traduções aqui, o que é que diz aqui. Aqui é a NVI, vamos aqui para a Fiel, corrigida e fiel. A esperar dos céus do seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele disse que essa ira futura ainda vai chegar. Ele diz isso aqui. Vamos ver o que é que diz aqui. Essa aqui, King James atualizada. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Está vendo aí? Certamente virá. Por quê? Porque ele está atualizando esse texto. Em toda vez que você sobe no púlpito e liga e lê esse texto, sem o seu contexto, sem o seu endereço, para quem foi dirigida esta carta, quem escreveu, em que ano estava. Se você não cita isso, daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, preste atenção, eu vou ler esse texto e vou dizer do mesmo jeito. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Sim ou não? Sim. Eu vou estar sempre atualizando. Daqui a 1 bilhão de anos, quem lê esse texto, do mesmo jeito que está aqui, já morreu todo mundo, os ET já vieram, tomaram conta da Terra, e ele vai ler a mesma coisa, dizendo que Jesus virá. E isso aconteceu em 70, no ano 100, leram isso aqui. No ano 500, leram isso aqui. No ano 1000, leram do mesmo jeito. No ano 2000, a igreja tomou posse. E nos dias de hoje, nos púlpitos da religião, também é lido do mesmo jeito. Agora, você vai ver os detalhes, aí você vai ver a diferença. Ok? Então vamos lá. Aqui, sim, vamos ver outra versão aqui. Outra versão, King James. Vamos ver essa aqui agora. A gente viu a internacional. Essa aqui, transformadora. Também cometam como vocês esperam. Comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Então, nos livrará da ira que está para vir. Pronto, olha aqui. Se eu ler isso hoje, eu estou dizendo que Jesus vai vir e vai nos livrar. Sim ou não? Sim, mas não é assim que se faz. Para enganar, eu posso ler do jeito que está aqui. Para dizer aquilo que o texto não diz, segundo o seu contexto, é só eu ler do jeito que está aqui, que eu vou enganar milhares e milhares de crentes. Agora, presta atenção aqui agora, igreja. Presta atenção no que você vai ver e vai ouvir. Aí você vai dizer, poxa, mas o cara é bacharel, é doutor, pós-doutor, pós-doutor, tem 5 ou 6 faculdades de não sei de que mais, que eu perdi até o nome, né? Então o caba é requisitado, é reformado, tem milhares e milhares e milhares de crentes no Brasil, é viajado e ele estragou o seu diploma.
Não é porque ele é do futuro, não. É porque do jeito que está aqui, ele disse que Jesus vai voltar e nos livrará desta ira. Calma, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, em 1 Tessalonicenses 1:10. Primeira coisa, reparem a sutileza, o engano, a maquiagem e a desonestidade com o texto, que eu vou falar aqui agora. Reparem isso, como ele foi sutil, como são sutil os teólogos dos dias atuais, como eles enganam, como eles maqueiam, como eles são desonestos com os textos da Bíblia, com a escatologia, como eles são desonestos. Primeira pergunta que vamos fazer aqui no texto. Primeira pergunta. Quem escreveu esta carta? Quem escreveu esta carta? Você vai dizer, você que já conhece, diz, foi Paulo. Né? Então, vamos ver se realmente foi Paulo. Capítulo 1, versículo 1, que diz: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Nós quem? Paulo, Silas e Timóteo escreveram esta carta. Então, olha só, ele não falou isso não. Ele só falou sobre a vinda de Jesus e a ira de Deus que iria descer aos que não fossem arrebatados. E ali ele emendou e foi-se embora. Mas ele não falou isso. Ele foi desonesto. Primeira coisa que nós descobrimos aqui, quem escreveu foi Paulo, junto com Silas e Timóteo. Aqui também, no capítulo 2, versículo 18, também diz alguma coisa. Queríamos muito visitá-los. E eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Satanás aqui, meu irmão, preste atenção. Igreja, preste atenção aqui. Satanás aqui não é um ser espiritual. Não é um bichão grande, vermelho, com chifre, com rabinho e com garfo de 3 pontas. Não. Satanás aqui são os próprios judeus. Os irmãos carnais, os judeus, ok? São os judeus que eram contra a pregação de Paulo, a pregação da graça, como hoje também estão assim. Os próprios irmãos evangélicos e outros, por não querer aceitar e se dobrar diante da verdade da escatologia consumada, nos atacam. Mas tranquilidade. Queríamos muito visitá-los. E eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. E Satanás, que são os próprios irmãos carnais, né? Os que guardavam a lei, os que voltaram para a lei, os que eram praticantes de dízimo, de batismo com água, de santa ceia, de jejum, né? De votos. Então, esses homens aqui, Paulo os chamou de Satanás. Tranquilo, mas depois eu vou mostrar no contexto. Vamos lá. Então, Paulo, certo? Que você volta lá para o versículo 1 e vai ver aqui que foi capítulo 1, versículo 1, aqui, né? Nós, Paulo, Silas e Timóteo. Então, na verdade, a gente vê que foi Paulo, mas foi auxiliado por Silas e Timóteo. Tranquilo? Beleza? Agora, então, nós já descobrimos, segundo a carta, a própria carta, que quem escreveu esta carta foi Paulo. Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo. Tranquilo, beleza. Segunda coisa, onde foi escrito esta carta? Aonde? No Brasil, na Alemanha, na Rússia. Agora, na descoberta aqui, né? Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguém escreveu esta carta. Um tal de Paulo que apareceu aí, escreveu esta carta universal para o Brasil, para a igreja evangélica brasileira. Paulo escreveu para
a igreja da religião adventista, não foi um padre que escreveu, foi um padre para a religião católica. Não. Quem escreveu esta carta está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1:1, onde foi escrita, de onde partiu esta carta. Esta carta, Paulo estava em Corinto, em sua segunda viagem missionária. Paulo estava lá em Corinto, quando escreveu, respondendo, tirando algumas dúvidas de alguns irmãos, e em resposta, ele fez esta carta e mandou um mensageiro, talvez Silas ou o próprio Timóteo, entregar a esses irmãos aqui. Então, quem escreveu? Paulo. Onde ele estava? Em Corinto. Outra coisa, outra observação. Terceiro, em que ano, isso aqui é importante, em que ano esta carta foi escrita? Foi antes ou depois de 70? Antes ou depois da queda do templo? Essa carta foi escrita. Vamos ver? Olha, aqui. Paulo, ele escreve por volta do ano 50 ou ano 51 do primeiro século. Paulo estava no ano 50, 51, por aí, em Corinto, quando ele escreve esta carta, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ok? Então, já descobrimos que autor, Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo, de onde ele escreveu, estava em Corinto, lá, numa segunda viagem missionária. Em que ano ele escreveu? Por volta dos anos 50, 51, né? Do primeiro século. Agora, olha só. Para quem? Está aqui, irmão, preste atenção aqui agora, meu amado irmão, minha amada irmã. Igreja do Cristo ressuscitado. Para quem o apóstolo Paulo escreveu esta epístola? Foi para quem? Isto aqui, quando eu falar para você, aí você vai dizer, oxe, se foi para esse povo, o que a gente tem a ver com isso no século 21? Concordo com você, né? Então, Paulo escreveu esta carta para a raça dos judeus, como eles querem dizer que é a raça futura? Não. Paulo escreveu esta carta para os evangélicos atuais? Não. Para os adventistas do sétimo dia? Também não. Para a testemunha de Jeová? Não. Para o catolicismo romano? Também não. Paulo escreveu esta carta, qual foi o endereço? Para quem? Para quem Paulo escreveu esta carta? Isto é importante. Quando você descobre isso, aí você entende que você não estava lá. E nem esta carta atravessou o século para cá. Não. Esta carta foi para aquele século, para aquelas determinadas pessoas. E ponto final. Olha só. Paulo escreve ou escreveu esta carta, preste atenção aqui agora, crente. Paulo escreveu essa epístola para os irmãos de sua época do primeiro século, do ano 50, 51. Paulo escreveu para eles que moravam em Tessalônica, e isso no ano 50, 51 do primeiro século. Paulo escreveu para eles e não para nós. Ou seja, a esperança, aqui, versículo 10. Não, primeiro vamos ver aqui, para quem Paulo escreveu. Presta atenção aqui. Vou repetir. Esta carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que foi escrita por Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo, seus amigos de caminhada de evangelho, ele escreveu no ano 50, 51. Para quem aqui? Para quem Paulo escreveu? Vamos lá. Aqui, ó. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja testemunha de Jeová, a igreja adventista do sétimo dia,
aos pastores da religião evangélica. Também não. Está tudo errado. Não foi para nós. Infelizmente, doutor teólogo, o senhor não falou esse detalhe aí. Essa carta não foi para mim, nem foi para o senhor. Esta carta foi dirigida à igreja em Tessalônica. Está vendo aí, doutor? O endereço da igreja. Para que ano? Ano 50, 51. De que século? Do primeiro século. Ah, foi para ele essa igreja? Essa carta? Foi. E agora? E como é que fica isso aqui? Presta atenção. E como é que fica isso aqui? Aqui, ó. A quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Ué, se Paulo escreve esta carta aos irmãos tessalonicenses do primeiro século, do ano 50, 51, que ele se preparasse, que Jesus estaria voltando para livrar ele da ira que estava bem próximo deles. Paulo mentiu? Não. Esse texto foi acrescentado? Também não. Esses irmãos são do século 21, como eu e você? Também não. E agora, irmão Van? Está vendo aí, irmão? Como eles enroleixam a mentereliologia, aqueles que mentem, a enganologia, aqueles que enganam, falsiolologia, aqueles que falseiam a escrita, aquele que diz, né, o que o texto não diz. Você entendeu esse raciocínio aqui? Só para iniciar, Paulo estava no século I, nos anos 50, 51, e quando ele escreve esta carta a esses irmãos aqui, não para nós, preste atenção que esta carta foi escrita para eles. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos. Para quem? Esta carta para a igreja em Tessalônica. Foi para lá, para os irmãos de lá. A esperança da vinda e do livramento da ira foi para eles. Esta carta em Tessalônica, para os irmãos. A vocês que estão em Deus, a vocês. Vocês quem? Nós? Não. A igreja em Tessalônica, meu irmão. A Tessalônica. Eu não tenho pós-doutorado, não. Eu não tenho nem doutorado. Mas a graça de Cristo revela essas coisas que um doutor, cheio de diplomas, 8, 9 diplomas, não tem nada a ver com seus diplomas. A minha questão é teológica e escatológica com o senhor e com qualquer um que fala aqui, ó, que não fala a verdade, né? Ou não conhece. Se não conhece, amém. Vá a público e diga: rapaz, eu não conhecia isso aqui não. Eu esqueci de falar que essa carta, que foi escrita no ano 50, 51, não foi dirigida a nós. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro, seja cristão. Quem tem o Espírito de Cristo fala a verdade. Esta carta não foi para os nossos séculos, não foi para a igreja dos nossos dias. Esta carta, que foi escrita no ano 50, 51 do primeiro século da primeira era cristã, foi escrita aos irmãos, à igreja em Tessalônica. Tessalônica. É difícil de entender? Tem mais, tem mais. Então, como ele escreveu aqui esta carta para os irmãos de Tessalônica, qual o motivo desta carta? Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica no ano 50, 51. Agora, qual o motivo? Por que Paulo escreveu, né, esta carta para eles? Para que eles se preparassem para quê, se não ia acontecer? Por que Paulo prepara esta igreja? Por que Paulo incentiva esses irmãos? Por que Paulo edifica eles numa esperança que estava prestes a acontecer? Para quê? Para nada? O engano está quando você pega esse texto, que é um texto pretérito, já passado, já usado, já vencido, e que isso aqui já aconteceu, estas expressões aqui, estas palavras, estes verbos, teve o seu acontecimento no ano 70,
Quando você pega este texto aqui, lê como se fosse nos dias, como se Paulo tivesse escrito para você, doutor. Paulo não escreveu para você, doutor. Paulo escreveu para essa igreja aqui no ano 51, do primeiro século. É difícil de entender. Por quê? Diploma. Os diplomas. Deixa eu respirar fundo, porque eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, desse canal. Tem muita... Volto ao título. A escatologia. Eu não estou dizendo a você, falando com você não, doutor. Eu estou falando da escatologia. A escatologia do futuro é vergonhosa. Ou faz vergonha. São absurdos, atropelos dentro da gramática. Quando vão interpretar, interpreta como fosse para os dias de hoje. Não, você tem que falar, citar esse texto, que Paulo estava com eles no ano 51, 52, no ano 50 do primeiro século. Paulo sabe a necessidade daqueles irmãos de Tessalônica, escreve para eles e não para nós. Qual a necessidade, qual foi o motivo, né, desta carta? Eu vou continuar, eu vou fazer o segundo vídeo para não estourar meu tempo aqui, mas você já deu para entender, certo? Os atropelos, os enganos, os erros, né, as maracutaias, né, a enganação, né, os venenos, as pegadinhas da escatologia do futuro. Isso aqui nunca foi futuro, isso é passado. Isto nunca vai acontecer, já aconteceu. Paulo escreve no ano 50, 51, do primeiro século, para esta igreja. Que igreja? Tessalônica. Tem alguns irmãos aqui dessa igreja aqui? Se tiver, beleza. Eu pergunto aí, doutores, o senhor tem como citar no seu sermão algum irmão, pelo menos um, que sobreviveu do ano 50 até hoje? Se tiver, meu irmão, eu apago o meu canal. Eu fecho o meu canal, não tem problema, eu deixo de pregar, eu digo, pode me dizer que eu sou mentiroso e um herege. Se tiver um irmão, o desafio agora é esse, segundo vídeo que eu vou fazer, se tiver um irmão da igreja Tessalônica do ano 51 do primeiro século, me chamem de mentiroso. Agora, se não tiver, os doutores, teólogos, doutorados, pós-doutorado da escatologia do futuro, eles sim são os verdadeiros enganadores. A escatologia aqui, ó, consumada. Paulo escreveu para esses irmãos no século I, ano 50 a 51. Próximo vídeo eu vou falar para você qual o motivo desta carta, né, e a promessa que Paulo, né, fez, segundo a revelação que ele recebeu de Cristo, a esses irmãos aqui, a esses irmãos aqui, ok? E fazer alguns questionamentos interessantíssimos, importantíssimos. Talvez você nunca viu e vai ver aqui pela primeira vez. Deus te abençoe grandemente. A escatologia é consumada. Pergunta aí o doutor, eu pergunto ao senhor aí, doutor, tem algum irmão do primeiro século do ano 51 desta região aqui vivo? Se tiver, eles sim estão esperando Jesus. Se não tiver, Jesus já veio e os senhores são inventores de mentiras e enganos. Deus abençoe a todos. A escatologia, ela é consumada. Jesus veio no ano 70.